Olá pessoal, tudo bem? Bom, sou Pedro, analista de inovação aqui na Beta Saúde. Hoje vim convidar vocês a participar desse momento com a gente. Na verdade, teremos outros, somos uma série de podcasts que a gente está com muito carinho proporcionando a vocês, denominado Inovar Aberta. A ideia aqui é que a gente consiga trazer para vocês ferramentas do mercado, como a tecnologia, as inovações que estão sendo direcionadas para esse nosso mercado de atuação, como elas podem nos auxiliar a receber dados, a monitorá-los, em busca de uma melhor qualidade de vida, um melhor cuidado da saúde, né? O tão falado autocuidado. Então a ideia é que a gente traga aqui essas possibilidades e a gente direcione um pouco a cada um de nós utilizá-las a nosso favor. Hoje vamos abordar os smartwatches, essas soluções, esses vestíveis, né, também conhecidos aí como wearables, que estão aí no mercado de algum tempo, que podem sim nos auxiliar a receber esses dados, a monitorar e trabalhar de uma forma individualizada, que a gente consiga reverter isso em benefício próprio para cada um mesmo. Hoje conto aqui com o Dr. Adilson, que vai nos auxiliar. O Dr. Adilson é nosso coordenador médico e vai nos auxiliar a entender um pouco como esses vestíveis, como esses dispositivos podem fazer parte dessa nossa jornada e nos auxiliar. Como é que você vê isso, Dr. Adilson? O que você acha que a gente tem de ganho com a utilização dessas ferramentas? Pedro, é um prazer estar aqui podendo falar de tecnologia para todo mundo. Talvez assim, essas ferramentas elas agregaram muito em termos de saúde assim, para as pessoas, especialmente com essa questão de monitorização nesses aspectos. Sim. Do ponto de vista pessoal, eu posso falar assim, talvez o smartwatch que a gente tem aqui, ele vai fazer o monitoramento do meu sono, me dando uma qualidade e uma percepção melhor do que eu consigo aproveitar durante o meu dia. Uma noite de sono adequada e sem muitos problemas, ela vai me possibilitar um rendimento melhor durante o dia, seja em termos de atenção ou mesmo em aspectos de atividade física. Hoje em dia são muito sensíveis esses aparelhos nessa capacidade de mensurar esses processos. Tá? É muito interessante a gente ter algo tão próximo, capaz de nos auxiliar e de não dar um retorno tão... um impacto tão grande que a gente não imagina não tem, porque o sono ele é uma necessidade, né? A gente não consegue ficar sem ele. Mas a gente não sabe o quanto que isso impacta no nosso dia a dia. Então você consegue começar a ter essa informação bem direcionada para você, quantas horas de sono, a qualidade de sono, acho que você consegue ter uma leitura mais ampla e o que você deve fazer para isso. E acho que chega até a impactar um pouco na sua... quando você rende no dia, até entender. A gente precisa fazer atividade física, é uma certeza, eu acho. Eu, leigo como sou, acho que é uma certeza, pelo menos já adotei isso para mim. Mas eu não sei em que hora que eu produzo mais, que horas que é melhor para mim, e o smartwatch tem ajudado até nesse sentido, na atividade física, né? De fazer nos movimentar, mas fazer que esse movimento seja de qualidade também. Sim, especialmente na questão da gente conseguir diferenciar atividade física de exercício físico. São duas coisas distintas importantes para a gente entender. A atividade física é tudo que você movimenta durante o dia. Se eu tenho um aparelho como esses que me dá uma mensagem de estou inativo durante muito tempo, ele me possibilita criar movimentos que agregam em termos da minha saúde, sem necessariamente eu estar fazendo um exercício físico. Então, a movimentação, e quando ele me avisa disso, apesar de parecer ser chato, né? Quando fica toda hora pintando para você ficar fazendo movimento, ele te auxilia no processo de garantir a movimentação e de garantir se manter em atividade, tá? É muito importante isso, até porque eu falar de tem atividade física, tem o sono, ele chega a te dar algumas diretrizes, algumas informações com relação sobre hipertensão, que a gente chama aí de pressão alta, né? De como isso está fugindo de algum limite, algum padrão, que para você, indivíduo, não é positivo. Acho que até pessoas que têm condições de saúde mais, que precisam de um cuidado, podem até usufruir disso ainda mais, né? Os relatos que tem hoje em dia são de smartwatches que eles conseguem, de certa forma, mensurar a frequência cardíaca da pessoa, a atividade elétrica do coração dela, como esse coração está batendo. E aí, em alguns casos, houve casos em que a pessoa teve um quadro de uma arritmia, o coração bateu de modo muito alterado, levando essa pessoa a ter um risco iminente de morte. E aí esse smartwatch causou esse aviso e enviou essa mensagem para o setor específico de emergência. Da mesma forma que ele consegue até ver o caso em que pessoas que têm queda súbita. Então, uma mudança súbita na altura desse indivíduo pode significar uma queda e ele também causa esse aviso, tanto para um setor de emergência específico, quanto para familiares que estejam cadastrados dessa pessoa. Ou seja, é um autocuidado, mas você ainda consegue trazer pessoas ao seu redor que te importam e que podem te auxiliar nesse movimento, né, nessa jornada.
E aí a gente tem alguns outros ainda aspectos, tem múltiplas funções mesmo, mas acho que o estresse também é outro aspecto da vida, né? Na nossa vida também ninguém está 100% isento do estresse, mas que também pode ser monitorado e pode ter uma condição melhorada a partir do que a gente recebe de dados a partir desses dispositivos, né? Perfeito. Assim, o estresse vai ter uma correlação muito forte com o tal do cortisol, o hormônio do estresse. A gente vê muito hoje em camisa de algumas pessoas escritas aí. E esse estresse com esse cortisol alto acaba causando problemas, como por exemplo que a gente falou agora há pouco do sono. Então, sono às vezes inadequado tem a ver com estresse, cortisol alto, que prejudica todo o seu aspecto de vida como um todo. São muitas funcionalidades, e aí é até bom, assim, as pessoas que estão pensando em se aventurar nisso, a gente sugere que isso aconteça. Eu, como usuário, acho que é importante, vale a pena sim, mas a gente precisa de também não se tentar acoplar tudo, pegar tudo de uma vez só, né? Não nos perder nos dados, porque os dados eles vão nos auxiliar, eles podem nos auxiliar, mas a gente também tem que ter cautela em recebê-los e também tratá-los. Então, assim, para a gente começar uma jornada hoje, bem inicial, com calma, com tranquilidade, mas que os dados consigam ser revertidos em algo positivo para o indivíduo, o que você aconselha serem os primeiros passos? Até para a pessoa não ter um problema de ficar com um mundo de dados que ela não sabe como avaliar, o legal, assim, acho que inicialmente, as melhores coisas para você mensurar e acompanhar os passos, o monitoramento de passos que você tem ali, a frequência cardíaca e o monitoramento de sono. Com esses 3 dados, você tem uma medida muito boa do seu aspecto de saúde, como está evoluindo como um todo. Ele vai ser um estágio inicial que você consegue acompanhar facilmente e vai permitir dar uma continuidade muito boa nos cuidados de saúde dessa pessoa. Sempre tomando cuidado de que é útil, é legal o smartwatch, mas que a necessidade de um profissional de saúde estar te acompanhando também com relação a isso. É algo extremamente relevante. A gente não pode substituir, né? Não. Até porque é muito mais fácil você se perder neles, às vezes, sozinho. Então, você tem que ter um guia, você tem que ter alguém. E a gente está nessa jornada aqui na Aberta Saúde também. A gente está justamente iniciando, tentando nos posicionar como como uma instituição que pode auxiliar vocês nessa jornada também. Então, justamente por isso, a gente daqui a pouco vai começar a mostrar para vocês como esses dados podem ser compartilhados com a gente e como a gente pode auxiliar vocês a ter esses dados revertidos para o autocuidado. Como vocês podem ter esses dados de maneira tão positiva que vocês conseguem cuidar dessa saúde de uma forma mais direcionada. Então, nos próximos encontros, nós vamos falar um pouquinho mais disso, de como esses dados podem ser compartilhados, de como a gente pode auxiliar esses movimentos daqui para frente. Então, acho que vai ser muito importante. E quem já estiver usando um smartwatch, é importante que essa pessoa continue monitorando para ter uma melhor avaliação da saúde dela como um todo, nesse acompanhamento. E além dos aspectos de saúde física, é muito importante os aspectos de descanso e cuidado com saúde mental, tá bom? Muito bem dito, muito bem lembrado. E mais um lembrete, nós temos as nossas unidades próprias, são mais de 18, então, por favor, utilize-as, elas estão aí disponíveis com horário estendido, por mais de 20 até 21 horas, elas podem ser acionadas de forma presencial ou de forma remota, através das teleconsultas, aí, então não tem motivo para falar que a gente não está utilizando para cuidar da nossa saúde, então vamos utilizá-la sim. Bom, continue nos acompanhando, a gente volta com mais dicas, não vai demorar, já a gente já está aqui com vocês de novo, com mais informações de tecnologia e também soluções inovadoras para a saúde. Por hora, muito obrigado, pessoal. Obrigado.